primeira carta de João, no capítulo 2, os versos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Nós estaremos então meditando neste assunto, né? Lidando com os nossos sentimentos, né? E João, ele disse aqui, estas coisas vos escrevo. E eu quero usar o contexto como introdução da nossa mensagem. João estava falando sobre a nossa condição de pecadores. No versículo 8, ele chega a dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, estas são as coisas que João faz referência. Ele disse, né? Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. A Bíblia diz que todos nós somos o quê? Pecadores. Todos nós temos transgredido. Lá em Provérbios 28:13, a Bíblia diz: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós temos uma infinidade de textos bíblicos que falam que nós somos pecadores, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A Bíblia diz lá nos Salmos 14, também no 53, que Deus, olhando para a terra, não viu um justo, nenhum sequer. E Paulo faz uso dessas passagens, e lá em Romanos 3:10, e também no versículo 23, ele diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E em Eclesiastes 7, versículo 20, o sábio Salomão disse: na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então nós aprendemos que todos nós somos pecadores e estamos sujeitos ao pecado, à lei do pecado. Todos nós, né? E as práticas pecaminosas, elas sempre deixam um rastro de angústia em nossas vidas, né? As nossas práticas, as nossas atitudes pecaminosas, elas deixam marcas, e algumas físicas, mas a maioria delas psicológicas, psíquicas e até espirituais. Eu conheci um senhor, ele era pastor, e esse irmão, ele faltava uma parte do corpo dele, por causa de no estado de alcoolismo, ele brigou e ele perdeu uma parte do corpo. Também conheci, os irmãos daqui também mais antigos conheceram, o irmão Narciso Lemos de Almeida, que no nordeste do Brasil ele foi cangaceiro, e ele mancava de uma perna, por causa de uma briga com policiais, e ele tomou então uma rajada de metralhadora, e ele quase perdeu a perna, e ele então mancava. Ele dizia que aquilo lá era uma cicatriz, uma marca
do pecado que ficou no seu corpo. Mas existem outros tipos de marcas, né, que ficam também e atrapalham nossas vidas. São sentimentos ruins, sentimentos desagradáveis. E que quando nós lembramos desses fatos, há pouco eu disse que nós sentimos saudades apenas das coisas que nos fazem bem. As coisas desagradáveis, coisas ruins, nós fazemos tudo para esquecê-las e nem desejamos mencioná-las. Por quê? Porque não edifica, não gera alegria, não vai trazer prazer para ninguém. Mas nós temos que lidar, às vezes, durante toda a nossa vida, com sentimento de culpa. Por quê? Por causa dos nossos atos, nossas atitudes. Então nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus, lembrando que no versículo 7, aqui do capítulo 1, João dá uma palavra que traz muita esperança para os nossos corações. Traz uma palavra abençoadora. Mas se andarmos na luz, como ele, Jesus Cristo, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Porque o sentimento de culpa é um sentimento ruim. Ele pode nos prejudicar, tirar os propósitos da nossa existência, nos lesionar na vida psíquica, na vida psicológica. Fica um sentimento leve ou grave contra alguém ou alguma coisa. E a psicologia diz que essa culpa, ela trabalha como um corte na nossa consciência, causando dissonância entre o nosso procedimento e os valores morais. Diz assim a psicanálise. A culpa também é um sentimento de angústia espiritual, em função daquilo que já passou, daquilo que nós já fizemos. Não sei se algum irmão traz esse sentimento, e que é um sentimento indesejável, mas ele é real, faz parte da nossa existência. Alguns estudiosos dizem que Paulo, quando faz referência ao espinho na carne, que ele orou 3 vezes pedindo a Deus que retirasse dele, e ele disse que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Então alguns teólogos julgam ser aquele sentimento de culpa de uma vida de perseguição à Igreja de Cristo, atitudes que ele cometeu contra a Igreja. E essas atitudes vinham à sua mente, vinham à tona e tiravam-lhe a alegria. E ele diz que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, quer dizer, maltratava a sua pessoa. E nós aprendemos algumas lições aqui. Lidando com os sentimentos, nós precisamos fazer distinção entre a culpa e a ansiedade. Por quê? Porque nós vivemos hoje o século da ansiedade. Nós vivemos os dias da ansiedade. Nós vivemos dias que nós encontramos pessoas e todas elas estão sofrendo desse mal, a ansiedade. E eu digo nós, Às vezes tem algum pregador, já vi pregadores que apontam sempre para o auditório, vocês. Eu aprendi que é melhor nós dizermos nós, nós, a primeira pessoa do plural, nós. Por quê? Nós estamos inseridos nesta realidade. Nós estamos aí precisando dos analgésicos, precisando dos calmantes, precisamos aí, enfim, de uma série de medicações que estão no mercado, e graças a Deus porque elas existem. Eu me lembrei agora de um senhor que entrou numa farmácia e disse ao farmacêutico:
eu não suporto mais tomar remédio, não sei até onde vai essa tomação de remédio, estou cansado disso já. E o farmacêutico então disse a ele, né? Graças a Deus, seu fulano, pelas medicações, graças a Deus pelos remédios, porque eles têm servido, Deus tem nos dado eles, Deus na sua infinita graça tem nos abençoado para que eles prolonguem a nossa existência. Então, são bênçãos também que Deus tem nos dado. Deus opera cura, milagres extraordinários como Ele fez no passado, Ele ainda faz, mas Deus nos cura também através do avanço científico, que Ele colocou aí para o nosso bem. Então nós temos ansiedade, que é a preocupação excessiva com aquilo que ainda vai acontecer. Os irmãos já viram pessoas preocupadíssimas? Estão ansiosas com aquilo que ainda vai acontecer? E já viu também que há preocupações em excesso com o que vai acontecer e de repente não acontece. Então nós sofremos por aquilo que pode acontecer e devíamos descansar nos braços de Deus, na esperança do Deus Todo-Poderoso, nesta fé abençoadora, e Deus nos livra, nos guarda, nos protege, e aquilo que nós esperávamos de ruim, Deus não permite que aconteça conosco. Então sofremos por antecedência. Você conhece alguém que sofre por antecedência? Já viu alguém sofrendo por antecedência? Eu já passei por isso, já sofri por antecedência. E graças a Deus, Deus desviou e aquilo não aconteceu. Por quê? Eu orei, eu clamei e hoje eu louvo a Deus porque Ele respondeu a minha oração. Mas foram noites de sono, E a culpa, ela é diferente da ansiedade, é o temor daquilo que já passou. Sentimento ruim, negativo, que ficou em nossas mentes, em nossos corações, por causa do nosso passado. A preocupação, a aflição, em função daquilo que já aconteceu. Mas tem o seu lado bom. Sentir culpa é sentir uma advertência do Espírito que algo foi praticado errado. E se conservada, se guardada, então pode causar o que em nós? Enfermidades. Você pode desenvolver uma patologia, uma enfermidade, em virtude daquele sentimento, daquilo que você ouviu, às vezes quando criança, às vezes quando jovem, às vezes na vida conjugal, familiar, e você pode desenvolver uma patologia, uma enfermidade, que pode atrapalhar a tua vida toda, a tua existência toda, em virtude daquele sentimento ruim que fica guardado. Pode ser, como eu disse aqui, um sentimento de culpa, uma coisa ruim que você cometeu e que agora está te fazendo mal. Você guardou aquilo e está te fazendo mal. E há pessoas que sofrem. Já ouvi pessoas da área da saúde falando que até tumores malignos são desenvolvidos em nossos corpos em virtude das coisas ruins que nós guardamos conosco. Pessoas que guardam ódio de outras pessoas. E diz um estudioso, um escritor, num dos seus livros, que o ódio é como um dinamite que a pessoa carrega no peito. E um dia esse dinamite pode estourar, pode explodir. E aí ele faz a pergunta: quem será mais prejudicado? Aquela pessoa que carrega o ódio ou o odiado? Ele também diz que carregar ódio é como tomar diariamente uma dose de veneno
esperando que a pessoa odiada morra. Esperando que o ser odiado, que é vítima do ódio, morra. Mas ele que está tomando o veneno. Então nós precisamos ter o cuidado, a cautela, para não conservarmos estas coisas desagradáveis, né? A dor física, ela avisa que alguma coisa no corpo não está bem. Os irmãos já pensaram se nós não sentíssemos dores? Então, Deus nos criou com a capacidade de sentir dor. Mas a dor não veio em consequência do pecado? Não. Não veio em consequência do pecado. Porque imagina o homem trabalhando, porque trabalhar era o dever do homem, mesmo antes de pecar. Deus o criou e colocou no jardim para cuidar do jardim, lavrar. E ele não estava imune a se machucar. E aí o corpo ia sentir o quê? Dor. Para avisar o quê? Que houve um ferimento. Então, a dor, ela vem como um aviso que algo aconteceu, que algo não está bem. E que nós precisamos de tratamento. Precisamos curar. E o comentarista bíblico diz que os sentimentos ruins, negativos, ele também tem um aspecto positivo. Olha aí, as coisas ruins que às vezes nós levamos conosco, elas têm também um valor positivo. E sabe qual é esse aspecto positivo? Que é tempo de buscar a Deus e pedir perdão. É tempo de nos aproximarmos de Deus e pedirmos perdão. E se pecamos contra o próximo, porque nós pecamos contra Deus e pecamos também contra as pessoas, contra o nosso próximo. E é importante, é interessante, quando eu perceber que eu pequei contra o próximo e pequei contra Deus, procurar a pessoa ofendida e conversar com ela. Ou se ela me ofendeu, porque foi assim que Jesus ensinou, de nós procurarmos a pessoa independente. Porque existe uma filosofia, mas eu tenho razão. Já falaram que a razão é maligna. Por quê? Por causa de ter razão, nós nos mantemos na nossa soberba. E a Bíblia diz que Deus abençoa aqueles que se humilham. Os que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Então nós aprendemos assim. Então é interessante sabermos que quando estivermos sentindo algum sentimento de culpa, de aflição, devido a alguma atitude nossa, ela também, essa culpa, ela também tem o lado positivo. É tempo de eu ajoelhar-me, buscar o perdão de Deus e também de procurar a pessoa. E certa vez eu ouvi um irmão dizendo no testemunho dele que ele se converteu a Jesus Cristo. E quando ele se converteu a Jesus Cristo, ele lembrou-se do seu passado, de alguns erros que ele cometeu contra pessoas na cidade onde ele morava. E ele procurou aquelas pessoas e foi conversar com as pessoas que ele havia sido inconveniente, dado prejuízo para aquelas pessoas, e ele foi reparar os prejuízos que ele havia cometido. Ele falou: agora eu me converti, agora eu tenho uma nova vida em Cristo, e aquilo que eu fiquei devendo para você, eu quero acertar. Aquilo que eu fiz de mal para você, eu quero pagar. E ele então
procurou corrigir aqueles erros do passado. Porque aqueles erros agora faziam mal, causavam muitos males à sua nova vida, agora com Jesus no coração. Quantas coisas eu fiz na minha ignorância, mas se eu tenho condições de fazer esses reparos, vamos fazer. E assim ele procedeu. Porque aqueles males na vida espiritual dele fez bem. Então, os irmãos estão entendendo, né? Eu sei que os irmãos são pessoas inteligentes, né? Estão entendendo a explanação, que há sentimentos negativos que Deus permite que nós os sintamos, porque quando nós os sentimos, é tempo de corrigi-los, é tempo de pedir perdão, é tempo de reparar, é tempo de acertar e viver uma vida cristã com dignidade. E aí João está dizendo, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, um ajudador, o Paráclito, o Espírito Santo, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o Espírito Santo é o substituto de Jesus. Ele é a propiciação, ele aplaca a ira de Deus para com as nossas vidas, né? E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo, todas as pessoas que se converterem ao Senhor Jesus Cristo. E aí nós seremos então cristãos abençoados, bem-sucedidos, né? E viveremos uma vida cristã com mais alegria, né? Com mais felicidade. Por quê? Porque nós temos Jesus Cristo, o justo. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina, que nos ajuda, que nos ilumina, que nos esclarece, e pelo poder do sangue de Jesus, nós somos purificados e perdoados. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar a Deus, encerrando esta palavra, e nós fazemos votos que todas as pessoas que vão ouvir esta palavra possam se render ao senhorio de Jesus Cristo, porque em Jesus nós temos então o perdão, em Jesus nós temos a correção, nós temos a santificação, né? Porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Pai eterno, Deus amado, recebe, pois, a nossa gratidão, Senhor, pela tua santa palavra. Nós te louvamos, ó Deus, de todo o nosso coração. E te agradecemos, porque a tua palavra, o teu Espírito Santo, ele fala conosco. Fala através da tua palavra. Tua palavra é a verdade. E ele fala a tempo de nós te pedirmos perdão e também procurarmos nossos próximos e acertarmos, ó Deus, nossas inconveniências. Também perdoar e pedir perdão. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos crentes, fiéis ao Senhor e fiéis, ó Deus, à comunhão na tua igreja, ó Deus, para que a igreja seja forte, para que a igreja seja sadia espiritualmente e para que os pecadores venham se entregando a Jesus Cristo, vendo, ó Deus, que no meio da igreja existe, ó Deus, o sentimento, ó Pai, de amor, de correção, de pedido de perdão, de bom testemunho, ó Deus. Abençoe as tuas igrejas, abençoe todas as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, para que todos possam, ó Pai, não guardar coisas ruins nas suas vidas, mas quando tiver, ó Deus, sentimentos de culpa, de vingança, de ira, possam te buscar, possam buscar em ti o perdão, a cura, a libertação,
para não ficarem doentes na vida física e espiritual. Senhor, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.